A vida do planeta é repleta de variações cíclicas. Por exemplo, o dia, a noite, as mudanças das estações e as marés. Muitas dessas mudanças ocorrem em períodos curtos e podem ser previstas com precisão. Porém, há outros ciclos de períodos mais longos e bem mais complicados de serem entendidos ou previstos. Um deles é o que vamos tratar desse vídeo, o El Niño. Lhe convido a explorar os impactos desse fenômeno sobre nossas vidas e o que essa mudança cíclica afeta no nosso planeta. Assista esse vídeo até o final e, se gostar, curta nosso trabalho e se inscreva no canal. Será um prazer ter você conosco. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia. Em uma vasta extensão do Oceano Pacífico, havia pescadores que passavam os dias pescando e observando os ritmos das marés. Um certo dia, um deles percebeu que algo fora do comum estava acontecendo. A temperatura da água estava mais alta do que o normal e estava correndo alguma coisa estranha nas correntes. Era algo totalmente novo para eles, nunca antes percebido. Ao compartilharem suas observações com outros grupos de pescadores, eles começaram a notar um padrão. Perceberam então que esse evento incomum ocorria todos os anos próximo ao Natal. Então o chamaram de El Niño, que significa o garotinho ou Menino Jesus em espanhol. Alguns acreditavam que esse fenômeno era algo enviado por Deus, pois trazia calor às águas frias durante os meses de inverno e chuva próximo ao Natal. Com o tempo, cientistas começaram a estudar esse fenômeno e descobriram que o El Niño fazia parte de um ciclo muito maior de mudanças oceânicas e atmosféricas, com efeitos de longo alcance ao ponto de influenciar o clima de todo o planeta. As enxovas e o El Niño. Tudo começou com as enxovas. Antes de acabarem em pizza ou em uma lata de conserva, as enxovas estão no oceano. Normalmente, durante o período de pesca, os barcos peruanos coloridos retornavam à costa todos os dias carregados de milhares de enxovas. Isso era uma benção para o pessoal que vivia nas regiões secas ao longo da costa do Peru e Equador, onde era difícil cultivar a terra. Essas enxovas eram uma fonte vital de alimento e renda para elas. No entanto, um certo ano, os pescadores voltaram com suas redes vazias, deixando todos desapontados. As aves marinhas que geralmente festejavam com as enxovas estavam morrendo de fome. Eles notaram algo estranho. A água estava mais quente do que o habitual e outros tipos de peixes haviam aparecido, mas as enxovas haviam desaparecido. O céu estava escuro e nublado e o ar estava úmido em vez de seco, como era de habitual. Hoje, sabemos que o El Niño é uma parte essencial de um fenômeno climático chamado Oscilação Sul do El Niño, ENSO, na sigla em inglês, e não afeta apenas os peixes do Peru, mas o planeta inteiro. Compreender por que as enxovas estavam morrendo é fundamental para entender o verdadeiro impacto do El Niño sobre a Terra. Agora, imagina você ser uma pequena enxova nadando no oceano ao largo da costa do Peru. A vida é boa, pois a água é fria e rica em nutrientes devido à ressurgência, que é um processo que traz as águas profundas do oceano para a superfície ao longo da costa oeste da América do Sul. O vento sopra no norte e empurra a água superficial para longe da costa, criando espaço para as águas profundas e nutritivas subirem, alimentando os plânctons famintos, e onde há plâncton, há zooplâncton, e onde há zooplâncton, há comida para as enxovas. No entanto, às vezes ocorre o El Niño, que nada mais é do que um excesso de estresse do oceano, causado por mudanças nos padrões dos ventos. Quando o El Niño chega, a ressurgência diminui, e as enxovas se perdem como peixes perdidos em um mar de incertezas. Os pescadores tentam capturá-las, mas os peixes não estão lá. Isso significa que há menos peixe para nós humanos, que gostamos de saborear uma boa pizza de peixes ou uma salada Kaiser. Compreender por que as sardinhas morrem durante o El Niño é muito importante, pois nos ajuda a entender o quadro geral de como nosso planeta funciona. Assim como pequenas mudanças nos ventos podem afetar o oceano, pequenas mudanças em uma parte do mundo podem ter impactos
profundos em outros lugares. É como um jogo de xadrez, onde a remoção de uma peça pode comprometer toda a estrutura da partida. Portanto, devemos estar atentos a essas ações e os seus efeitos no mundo ao nosso redor. Para ter uma ideia do tamanho desses impactos, estudos recentes apontam que morte em massa de pássaros ao longo da costa mexicana ganharam uma explicação: o El Niño. Ainda, um forte El Niño em 1998 causou a morte de cerca de 16% dos recifes de corais do mundo, dando início a um cataclísmico evento de branqueamento em massa que persiste até hoje. Esse fenômeno é caracterizado por temperaturas excepcionalmente quentes no Equador do Oceano Pacífico. Em outubro de 2023, especialistas acreditam que haverá um aumento de cerca de 3 graus na temperatura do Oceano Pacífico Equatorial, e em novembro esse aumento pode chegar a 3,2 graus centígrados. Esse aquecimento anormal do oceano tem como principais consequências a alteração da vida marinha na costa oeste dos Estados Unidos e do Equador e no litoral do Peru, o aumento de chuvas no sul da América do Sul e sudeste dos Estados Unidos, seca no nordeste brasileiro, centro da África, sudeste asiático e América Central e tempestades tropicais no centro do Pacífico, podendo causar inundações desastrosas e também levar a incêndios florestais devastadores, como por exemplo o incêndio que vimos na Austrália durante o Verão Negro de 2019 e 2020, onde foram resultado de condições ainda que de pouca intensidade do El Niño, mas com efeitos que chegaram a escurecer cerca de 190 mil km², com uma fumaça tão volumosa que podia ser vista do espaço até pouco tempo atrás, matando dezenas de pessoas e cerca de 500 milhões de animais, além de destruir várias edificações. A ocorrência do El Niño é monitorada de perto por vários pesquisadores ao redor do mundo, pois é essencial para prever variações climáticas de curto prazo. A Administração Nacional da Oceania e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, declarou em junho de 2023 que o fenômeno El Niño está em andamento, após 3 anos de domínio do padrão mais frio chamado La Niña. Os cientistas acreditam que este ano parece particularmente muito preocupante, pois, juntamente com as mudanças climáticas, a fase atual deve ver o mundo enfrentar temperaturas recordes. As previsões do Bureau de Meteorologia da Austrália também indicaram que o fenômeno El Niño em 2023 pode se tornar o pior já registrado. A agência internacional emitiu um alerta nos últimos dias, denominando o fenômeno como Super El Niño. A Organização Meteorológica Mundial indicou há pouco tempo atrás que ainda não há 100% de certezas, mas é cada vez mais provável que as temperaturas globais atinjam recordes nos próximos 5 anos, impulsionadas pelo aquecimento global e pelo El Niño. Isso terá repercussões significativas na segurança alimentar da sociedade, gestão da água e meio ambiente, podendo ocorrer já em 2023 e 2024, e o alerta é para que devemos nos preparar. O comunicado divulgado pela Organização Meteorológica Mundial alerta de forma ousada e preocupante sobre o futuro do nosso planeta, indicando que a combinação do El Niño e as mudanças climáticas globais causadas pelo homem provavelmente levará a recordes de temperaturas máximas nos próximos 5 anos. O secretário-geral da OMS, Pederai, ressalta a necessidade de nos prepararmos para as repercussões dessa mistura perigosa. De acordo com a OMS, há uma probabilidade de 66% de que as temperaturas globais estejam pelo menos 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais durante um ano entre 2023 e 2027. Além disso, há 98% de chances de que pelo menos um desses 5 anos seja o mais quente já registrado até hoje, sendo provável que isso ocorra ainda em 2024. Além disso, prevê-se que o aquecimento do Ártico é desproporcionalmente alto em comparação com a média de 91 a 2020. Prevê-se que a anomalia de temperatura seja mais de 3 vezes maior do que a anomalia média global, quando calculada a média
dos próximos 5 invernos prolongados do hemisfério norte. Isso resultará em invernos mais prolongados no hemisfério norte. O relatório também sugere que os padrões de precipitações mudarão, com o aumento das chuvas em algumas áreas e diminuição em outras. Os efeitos dos gases de efeito estufa causados pelo homem também estão causando maior acidez nos oceanos, derretimento do gelo marinho e das geleiras, além de padrões climáticos extremos. O Acordo de Paris destaca a necessidade de todas as nações reduzirem significativamente as emissões de gases de efeito estufa para evitar que o planeta se aqueça além de 2 graus Celsius. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas IPCC alerta que os riscos relacionados ao clima serão maiores se o aquecimento global exceder 1,5 graus Celsius, exigindo uma ação rápida para reduzir esses impactos prejudiciais. É fundamental priorizar as ações climáticas, nos interferindo o mínimo possível na natureza, garantindo assim um futuro mais sustentável para o nosso planeta. No entanto, o El Niño não é o único jogador do jogo. A La Nina também desempenha um papel significativo, caracterizada por temperaturas oceânicas mais frias do que o normal ao longo da linha equatorial do Pacífico. A La Nina pode levar a um aumento de chuvas e condições propensas à seca em diversas regiões. Embora o El Niño possa causar danos ao planeta e ao ser humano, nem todas as notícias são ruins, pois com a ajuda da tecnologia de hoje podemos antecipar sua ocorrência e nos prepararmos para suas consequências. Da mesma forma, a La Nina traz alívio das condições de seca e pode ser bem-vinda para as comunidades afetadas pelo El Niño. Devemos abordar esses fenômenos climáticos com cautela e respeito, pois não precisamos entrar em pânico. Agora vamos mergulhar em uma explicação mais técnica sobre o El Niño. Para entender verdadeiramente a origem do El Niño, é necessário examinar mais detalhadamente o estado normal do Oceano Pacífico, que é influenciado pelos ventos alísios, pois esses ventos predominantes desempenham um papel crucial na formação do El Niño. Próximo ao Equador, há uma baixa pressão chamada calmaria ou marasmo, em contraste com os sistemas de alta pressão encontrados a 30 graus norte e sul do Equador, conhecidos como cavalo. Esses sistemas são assim chamados devido ao aquecimento desigual do Sol, que aquece as regiões tropicais do Pacífico Ocidental. Como resultado, o ar nessas áreas sobe para a atmosfera. Conforme o ar quente se move em direção à região de calmaria, ele é desviado para o oeste quando atinge o Equador, devido ao efeito de Coriolis. A força de Coriolis é uma aceleração adicional que atua no movimento dos corpos em um sistema rotativo, como a Terra. Essa força desempenha um papel crucial na determinação da direção dos ventos alísios. Os ventos alísios do Nordeste e do Sudeste, assim chamados por causa da sua origem, combinam-se para criar o sistema normal de ventos alísios, que sopra o ar para o oeste ao longo do Equador do Pacífico. Esses ventos também criam giros no vasto oceano, formando correntes que transportam a água do Pacífico para o oeste. Isso resulta em uma mudança na profundidade da água, pois a água mais quente da superfície se move para o oeste, sendo substituída por água subterrânea mais fria, conhecida como ressurgência. Como resultado, o nível do mar no Pacífico Oriental, ao longo do Equador, é normalmente cerca de meio metro menor do que o do Pacífico Ocidental, onde a água quente da superfície se acumula em uma grande piscina quente. As temperaturas da água no oeste são geralmente 8 graus Celsius mais alto do que o do leste da América do Sul, devido à ressurgência dessas águas mais frias abaixo da superfície. Os ventos predominantes também causam níveis elevados de chuva sobre a Indonésia e o Sudeste Asiático, devido à umidade transportada pelos ventos enquanto cruzam o Pacífico. Durante o El Niño, todo esse sistema climático passa por uma transformação que afeta o meio ambiente em escala global. Se você chegou até aqui, significa que está gostando do assunto. E por que não apertar o botão de curtir? Isso nos ajudaria muito. Não importa em qual região do planeta você vive, se você busca compreender como o El Niño pode influenciar a sua região, aqui está uma visão geral
para cada região do globo. Na vasta extensão da América do Sul, o El Niño exerce seu domínio supremo, ignorando as preocupações e causando estragos nos padrões climáticos do continente. Na costa oeste da América do Sul, normalmente sujeita a condições secas e áridas, sofre com níveis relativamente altos de chuva, resultando muitas vezes em inundações catastróficas. Esse fenômeno é desencadeado pelo aquecimento das águas do Pacífico, o que causa uma redução nos níveis de oxigênio do mar e a morte em massa da vida marinha. A subsequente escassez de peixes tem graves implicações econômicas, especialmente no Peru e no Equador. A região leste da América do Sul abrange países como Brasil e Argentina, testemunham um aumento de umidade atmosférica durante o verão, enquanto os invernos são mais amenos e carecem da habitual queda de neve associada à estação. Na América do Norte, o El Niño afeta diferentes regiões, dependendo da latitude. No Caribe e nas partes sul dos Estados Unidos, chuvas intensas causam caos em algumas ocasiões. À medida que se desloca em direção ao norte, de Oregon ao Alasca, o aquecimento das águas superficiais resulta em invernos mais amenos e primaveras com temperaturas mais altas. Ao chegar à Austrália e à Polinésia, o El Niño causa condições de seca que reduzem drasticamente os níveis da chuva. Algumas ilhas como Tahiti e o Havaí testemunham um aumento de ciclones tropicais desencadeados pelo El Niño. Japão e Coreia são envoltos em um calor intenso, resultando em verões abafados e invernos suaves. No entanto, o sul da Ásia, estendendo-se da Indonésia à Índia, sofrem com aumento de temperaturas, acompanhado por uma significativa diminuição nas chuvas, resultando em severas secas que podem durar anos. Na África, o impacto do El Niño é mais sentido na porção sudeste do continente, afetada por secas e temperaturas mais altas. No entanto, o chifre da África, ou seja, o Nordeste africano, testemunha um aumento significativo nas chuvas. Na Europa, os efeitos do El Niño ainda não são totalmente compreendidos, sendo menos severos e com impactos mais brandos. Para ter uma ideia do tamanho desse fenômeno, o El Niño chega a alterar a rotação da Terra. Agora que entendemos como o El Niño atua globalmente, um dos efeitos mais interessantes é a sua capacidade de alterar a taxa de rotação da Terra. Para entender isso, vamos imaginar a Terra como uma patinadora artística girando no gelo. Conforme a patinadora aproxima os braços do corpo, ela gira mais rápido. Isso ocorre devido à conservação do momento angular, que exige que a taxa de rotação da patinadora aumenta à medida que o raio de seus braços diminui. Da mesma forma, durante o episódio do El Niño, a temperatura da atmosfera da Terra passa por mudanças nos padrões de ventos, resultando em uma redistribuição de massa ao redor do planeta. Para conservar o momento angular total, a taxa de rotação da Terra diminui para compensar essas mudanças. Embora possa parecer uma mudança pequena, até mesmo em pequenos ajustes na rotação da Terra pode ter grandes consequências, como as alterações dos padrões climáticos e o aumento do nível do mar. Assim como a patinadora artística, a Terra é capaz de ajustar sua taxa de rotação para se adaptar às mudanças da atmosfera. E para finalizarmos, o que nos resta é continuar monitorando e estudando o El Niño como uma forma de prever padrões climáticos e compreender os efeitos das mudanças climáticas em nosso planeta, além também de evitarmos alterar as condições climáticas com as ações do homem, como por exemplo o efeito estufa. Portanto, da próxima vez que você pedir uma pizza com enxovas ou abrir uma lata de enlatados, lembre-se da história de como a vida das enxovas e das pessoas no Peru estão intimamente ligadas à oscilação sul do El Niño. Para concluir o vídeo, agradecemos por você ter nos assistido até aqui e volto a lembrá-lo a curtir nosso trabalho e se inscrever no nosso canal. O que você pensa sobre o El Niño? Deixe seu comentário abaixo. Nos veremos em breve. Até mais!